Atenção, atenção, Sereto News chegando na sua segunda edição. Para falar mais do Corinthians, estou de volta e é claro que o assunto continua sendo o mercado da bola, os reforços do timão, porque o Corinthians está quente no mercado, idas e vindas. O Corinthians está contratando, tem jogadores chegando, mas tem jogadores indo embora. Eu conto tudo para você agora. Sereto News chegando depois da vinheta. Fica para assistir o vídeo inteiro porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção. Pois é, rapaziada, muito obrigado pelo carinho da audiência. Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Faça parte do clube de WhatsApp do canal do Sereto. É o grupo de WhatsApp do canal do Sereto para você ficar sabendo das informações. Ó, tá aí o QR Code. O grupo tá pegando fogo, muitas informações, muita interação, interatividade. Vou deixar o link para você aqui no comentário fixado desse vídeo e também na descrição desse vídeo, tá bom? Pode participar de graça, você não paga absolutamente nada, é só utilizar o link para você entrar no grupo. Bom, vamos falar das contratações, como eu trouxe hoje na primeira edição, na hora do almoço, ao meio-dia, o Corinthians já contratou o Caio César, ainda não anunciou oficialmente, jogador de 21 anos, vem do Al Hilal da Arábia Saudita, jogador revelado pelo Coritiba, com passagem pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e está no Al Hilal da Arábia Saudita. Foi contratado pelo Jorge Jesus, indicado pelo Jorge Jesus, mas não tem sido muito utilizado, já era um desejo antigo do Corinthians, do técnico Dorival Júnior, só que o Corinthians sofreu transfer ban, aí não conseguiu contratar o Caio César, mas agora o Corinthians conseguiu a contratação e o jogador vem por empréstimo de 1 ano até o final da temporada, portanto, sem custos para o Corinthians. O Corinthians não vai ter que pagar nada, a não ser os salários do jogador. É um atacante de velocidade, exatamente o que o Dorival Júnior queria e não vai ficar por aí. Tem mais gente que vai ser contratada. O Dorival diz que 7 jogadores serão contratados, até 7 jogadores. Já contratou 4 jogadores, né? Contratou o lateral direito, o Pedro Milans, do Peñarol do Uruguai. Já está em São Paulo para fazer exames médicos. Também deve ser anunciado pelo Corinthians nas próximas horas. Vem para a reserva do Mateuzinho. O Corinthians contratou o Gabriel Paulista, zagueiro, que inclusive vai ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Red Bull em Bragança Paulista, vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, já deve, quem sabe, ganhar alguns minutos na partida, pelo menos fica à disposição. O Corinthians também contratou o Matheus Pereira, meio-campista, que veio do Fortaleza, jogador revelado no Corinthians, e que era camisa 10 nas categorias de base do Corinthians, e passou a jogar de volante no Fortaleza, de segundo volante. Ele vem, portanto, para jogar na posição do Maicon, né? Vem jogar para a posição do Maicon. E o Caio César, como eu disse, é atacante que também já foi contratado. O Corinthians contratou esses 4 jogadores sem custos, né? Ou por empréstimo, ou jogadores que estão livres no mercado. O Corinthians tenta ainda a contratação de mais um atacante de velocidade, tenta a contratação de mais um volante, um camisa 5, e tenta a contratação de um meia atacante. São as posições que o Corinthians está tentando. Agora, tem muita gente falando de muitos nomes, né? Cebolinha, do Flamengo, Talisca, Talisca lá do Fenerbahçe da Turquia. Eu só vou dizer nomes quando eu tiver certeza, porque senão cai no campo da especulação. Esse aqui não é um canal de especulação, esse é um canal de informação. Por isso, a credibilidade do canal, e eu agradeço a todos vocês
pelo carinho da audiência. Porque senão, o Corinthians vai contratar 50 jogadores por dia, né? E aí fica muito difícil. O Corinthians estava de olho também no jogador no volante do América, né? O Cauã Elias, se eu não me engano, não, Cauã Diniz. Cauã Elias é um centroavante que está jogando lá no Shakhtar Donetsk, jogador revelado pelo Fluminense. O Corinthians estava de olho no Cauã Diniz, que também recebeu proposta do Botafogo, só que o jogador recebeu uma proposta do Japão, vai jogar no Japão ou no futebol chinês, não tenho exatamente a certeza, mas tá fora dos planos do Corinthians, e, enfim, o Corinthians não vai conseguir contratar esse jogador. Agora, o Corinthians pode contratar mais jogadores do Fortaleza. Por quê? O Rian foi para o Fortaleza no negócio envolvendo o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira vem para o Corinthians e o Rian, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, vai para o Fortaleza. Um jogador que era até bem utilizado pelo técnico Dorival Júnior, mas o Fortaleza pediu esse jogador na negociação e o Rian vai para o Fortaleza. É sinal, de fato, que o Corinthians vai contratar mais um camisa 5, né? Porque o Rian estava à disposição do Corinthians e acabou sendo negociado. O Marcelo Paz, que é o CEO que era o CEO do Fortaleza, ele é o executivo de futebol do Corinthians e ele tem, obviamente, um excelente relacionamento com o Fortaleza. O Dorival Júnior gosta muito do PR, volante do Fortaleza. O Corinthians tentou abrir negociação, não houve evolução, mas o Corinthians continua de olho, né? No PR, quem sabe esse jogador possa ser contratado. Fala-se também do Pochettino, jogador do Fortaleza, que o Corinthians teria interesse. Por enquanto, tudo na base da especulação, ainda não é uma informação. O PR, sim, é informação. O PR, o próprio Dorival Júnior, confirmou que tem interesse nesse jogador. Bom, o Martínez continua na Venezuela. O Martínez, ele deve retornar neste final de semana para o Brasil, já resolveu os problemas lá da questão da emissão do passaporte e perdeu 2 semanas de preparação do Corinthians, né? Mas vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a sequência do campeonato. E o Félix Torres está indo embora mesmo. Félix Torres vai para o Internacional, finalmente houve o acordo, o Corinthians já liberou o Félix Torres para viajar para Porto Alegre para fazer os exames médicos e ele será jogador do Internacional até o final do ano. Boa notícia para o torcedor do Corinthians que não pode ver o Félix Torres nem pintado de ouro, né? Félix Torres vai embora. O Internacional também queria o Pedro Raul, mas o Pedro Raul deve ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior, pelo menos por enquanto. Pedro Raul, inclusive, entrou alguns minutos na partida contra a Ponte Preta, faz parte dos planos do Dorival Júnior, o Pedro Raul. Corinthians joga amanhã contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e o time deve ser um time alternativo. Dorival Júnior deve fazer um rodízio entre titulares e reservas. O Yuri Alberto deve voltar para o time. Não sei se começa jogando, mas o Yuri Alberto deve ser pelo menos relacionado. O Ranieri também vai ser relacionado, também não sei se começa entre os titulares. A defesa deve ser modificada, deve jogar o João Pedro Tchoca, deve jogar o Kaká, deve jogar o Hugo na lateral esquerda. Enfim, o time deve ser bastante modificado, existe a possibilidade até do Jacaré começar jogando na lateral direita. O Hugo Souza treinou com bola normalmente e deve ser o goleiro do Corinthians mais uma vez. Eu falei do Kaká, o Atlético Paranaense tem interesse no Kaká. Ainda não fez uma oferta para o Corinthians, mas o Corinthians já sabe que o Atlético Paranaense tem interesse no jogador. Agora é o seguinte, vai depender primeiro da oferta do Atlético Paranaense e também se o Dorival Júnior vai querer abrir mão do jogador. Se o Kaká for negociado, provavelmente o Corinthians deve contratar outro zagueiro. E o Fabrício Andileri
está negociando com o Internacional. Com o Internacional de Porto Alegre. Então, Fabrício Angeleri está cada vez mais longe do Corinthians. Não sei se o Corinthians vai contratar outro lateral esquerdo. Já tem o Mateuzinho, já tem o Hugo. O Angeleri foi muito útil para o Corinthians na temporada passada, porque ele joga de lateral esquerdo e joga também de zagueiro, mas pediu muito para renovar com o Corinthians e o Corinthians não aceitou. Então é isso, rapaziada. É o seguinte, olha, amanhã eu vou publicar ao meio-dia um vídeo falando do pré-jogo entre Corinthians e Bragantino, tá bom? Dando a escalação, trazendo os detalhes e também atualizando você do mercado da bola. E amanhã também, depois do jogo, tem a live aqui no canal do Cereto, a live que você já está acostumado. Faça parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, tá aí o QR Code, eu vou deixar para você aqui nos comentários fixados o link e também na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, você ajuda muito, compartilhe o vídeo, compartilhe a live aí, o vídeo, né, para os grupos de WhatsApp, faça parte também do clube de membros, enfim, fique à vontade para interagir conosco. E deixe o seu comentário, hein, porque eu leio todos os comentários. Você está assistindo? Vai deixando comentário, vai dizendo de onde você está falando, e se você está gostando do canal, porque eu leio todos os comentários. Volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians. Vai, Corinthians! Tchau!